Posso iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta pessoal? Posso? O que você estava fazendo às 7 horas da noite do dia de hoje? Preparando a resenha, carnaval, pá, tomar uma na água, refri, nada, Thiago, não sou do carnaval não, já tô em casa relaxando, pá. Show de bola. Agora, eu tenho uma fofoca pra te contar. Eu sei o que o Lloyd Augusto estava fazendo às 7 horas da noite do dia de hoje. E eu acho que você vai gostar, família vascaína. Vem que eu te conto, e hoje tem resenha nesse vídeo. Eu quero trazer aqui um desabafo, uma opinião, uma visão do jornalista vascaíno Breyer no programa de hoje da ESPN, meio que desabafando ali, né, analisando o resultado, a última partida de sábado, também projetando a temporada do Vasco, porque o Zé Elias estava na bancada e pergunta para ele, e aí, como é que vai ser esse campeonato brasileiro aí do Vasco? Essa resenha tá boa. E também quero trazer aqui o Grafite, num tom de otimismo. O Grafite acha que o Vasco pode fazer uma boa temporada com os reforços encaixando. Você concorda? Ele, inclusive, fala do Lloyd Augusto, também no programa de hoje, Seleção Sport TV. Além disso, quero debater aqui com você uma postagem da Sport TV, meio que, será que tá catucando, zoando, porque, olha, o Vasco tem ali algumas partidas que não ganha do Nova Iguaçu, família, e tem que ganhar de todo jeito para passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Eu sei que é uma segunda-feira de carnaval, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 9h26 da noite, mas chega aí que a resenha tá boa, vem trocar uma ideia com o Thiagão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Cadê? Tá saindo aqui que essa camisa já tá velha, né? É bem antiga, mas ó, tá com os dias contados aqui. A capa tá na tela para vocês, ó. Acertado com a Nike, Vasco teve propostas de outras 4 fornecedoras. É isso. Essa é uma resenha, oxe, né? Falando direito, de longa data, né? Essa questão aí da nova fornecedora do Vasco. Essas informações sobre isso era mais o Fábio Azevedo, né? E ele estava batendo nessa tecla que o Vasco já tinha até acertado com a Nike, mas sempre estava pintando aí a Puma, sei lá, de Adora, a própria Capa, que estava tentando também renovar aí com o Vasco, mas segundo o GE aqui, parece que está tudo certo com a Nike e vai, né, ser a nova patrocinadora do Vasco para 2026. E para a galera que está chegando agora, quem acompanha aqui na nossa resenha há mais tempo, sabe que eu sempre falei isso. Em relação à capa, a beleza da camisa, sair trajadão na rua, Fashion Week, desfilando, oxe, tem que falar não, tem que reclamar não. Da aula, da show, as camisas, né, do Vasco, da capa, nos últimos anos aí, olha, teve uma até que ganhou, né, a camisa mais bonita aí do mundo, podemos dizer assim, eu tenho até ela aqui, né, então tem que falar, mas é uma questão financeira, então o Vasco estava muito abaixo ali, você comparando com Palmeiras, Flamengo, Corinthians e São Paulo, muito abaixo, e não pode, né, e não pode de forma nenhuma, então me parece que o Vasco, né, se aproximou aí, né, desses valores interessantes, e aí o Vasco fechou com a Nike, que também, né, costuma fazer aí materiais bonitos, então, né, vamos torcer para que essa parceria possa, né, dar sorte aí para a sequência do trabalho aí da gestão Pedrinho, e futuramente eu não sei o que vai acontecer, né, família Vasco, mas esse papo é para depois, porque eu tô até evitando falar isso, né, de venda de SAF e tudo mais, fica chato também, né, agora há pouco eu vi aí, acho que o Pedrinho vai encontrar a Marinax, vamos falar desse tipo de coisa quando a gente tiver certeza. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar da partida de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, você pode até estar tranquilo, mas olha, eu não estou, tá, porque entendo que o Vasco ainda não está passando aquela confiança, eu entendo que a gente tem sim as nossas limitações, os jogadores, os pontas chegaram agora, mas eu entendo que o Vasco pode sim, cara, performar melhor, tem condição de entregar mais, sabe? O nosso time, como eu disse, eu sei, não é maravilhoso, mas dá pra jogar melhor, tá? Dá pra jogar melhor, e aí com a chegada desses jogadores, eu entendo que isso vai potencializar, o Vasco vai performar melhor, o individual de alguns atletas vai melhorar, e aí, consequentemente, o coletivo também, família vascaína, porque a gente hoje tem esses jogadores, né, de velocidade. Mas o nosso adversário, né, por mais aqui, né, a cidade vizinha aqui de Queimados, Nova Iguaçu, né? E claro, na teoria a gente tinha que passar o carro, mas nas últimas 4 partidas, né, não é isso que aconteceu. Tá na tela e o Sport TV fez questão de lembrar isso para todo vascaíno. Tá na tela, ó.
O Vasco está a 4 jogos desde 2023 sem vencer o Nova Iguaçu, somando 2 vitórias e 2 empates, né? Eu acho que pro time aqui, laranja mecânica que eles falam. Agora o jogo é decisivo. Perdeu, tá fora. O Cruz Maltino vai conseguir a classificação na Copa do Brasil sem cara desse, sem apuração ser testado logo agora, em massa. A galera tá vindo aí ó, de um carnaval. A maioria gosta de tomar uma, né? Não tá com a saúde lá, aquelas coisas. Não dá para passar sufoco, né? Contra o Nova Iguaçu. Quero dizer, família vascaína, assustar o torcedor, o coração, né? Dar aquele baque. Não, de forma nenhuma. Mas entendo sim que é um jogo difícil e como a Sport TV tá pontuando aqui, não pode empatar e, claro, não pode perder. O Vasco tem que ganhar do Nova Iguaçu para passar de fase. E aí a gente pode até resenhar sobre isso na sequência do vídeo, né? Porque a gente vai falar sobre o Lloyd Augusto, o que ele estava fazendo, né? Melhor dizendo, às 7 horas de hoje. E eu acho isso muito importante, mas eu entendo que é o que eu falei no jogo contra o Flamengo. O Carille deu essa desculpa, né? Em relação a não colocar esses jogadores, né, como titulares, mas eu entendo que um deles, cara, tem que estar em campo, né, que eu desabafei com vocês aqui no vídeo de mais cedo. O Vasco precisa ser mais criativo, não pode depender tanto do Verratti. Aí o Felipe Coutinho não tá conseguindo agregar, acrescentar. O Vasco fica pouco com a bola. Nesse jogo contra o Nova Iguaçu, entendo eu que é uma partida totalmente diferente da que foi no sábado. O Vasco tem que dominar, o Vasco tem que ter mais posse de bola. E o Coutinho tem que aparecer. Aí eu vou cobrar muito do Coutinho, mas ter esse jogador aí com mais dinâmica, com velocidade, possa fazer ali o 1 contra 1 que o Lloyd estava tentando fazer, né, para driblar criar o espaço e aí você acionar o Coutinho e ele tentar conectar, achar os companheiros, como ele achou naquele lance. Foi um passe muito bonito que a gente até fica, nem vai destacar que é só aquilo, somente isso. Não, você paga 1,5 milhão pro Coutinho, o mágico, só dá um passe pro Ryan, não, é justo, né? Não a gente destacar, mas foi um passe bonito. Então eu espero que nesse jogo contra o Nova Iguaçu, o Carille inicie ali com o Lloyd ou com o Nuno, né? Porque eles estão melhores na parte do condicionamento, e aí o Coutinho possa performar bem melhor do que foi nesse último jogo, porque foi uma dinâmica de jogo que não favorece nem Coutinho nem Verratti, né? O adversário com mais posse e você tendo que correr atrás. Então não favorece nem Coutinho nem Verratti. Diferente desse jogo contra o Nova Iguaçu. Seguindo aqui a nossa resenha, família, eu gostaria de trazer, né, esse corte do Breiler, né, vascaíno, jornalista da ESPN, e também o Grafite falando aí, Vasco encaixando, pode fazer uma boa temporada, e ele também comenta um pouco sobre o Lloyd. Tá na tela. Então o Vasco tem muitos problemas ainda. Os pontas chegaram agora, e até o Carille foi questionado, né? Por que não usar os pontas como titulares, ou até mesmo mudar no time, mudar o time quando ele viu que no segundo tempo a coisa não estava funcionando. O Carille mandou a real. Os caras acabaram de chegar. E esse é um problema quando você reforça o time, quando a janela está fechando. Isso aí são 2 meses de temporada perdidos, que os caras agora precisam se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao calor. O Lloyd Augusto foi o mais utilizado ali, o Benjamin Garret também entrou, o Nuno Moreira acabou não sendo utilizado, mas são jogadores também que não vieram para mudar o patamar do Vasco, para colocar o Vasco num patamar competitivo parecido ao do Flamengo. Não, chegaram para composição de elenco, para dar opção ao técnico de jogadores de velocidade. Enquanto no Flamengo, Felipe Luiz tem um vasto leque de opções, com muita qualidade, e aí não é só Bruno Henrique, é Luiz Araújo, Plata, De La Cruz, ter o De La Cruz no banco de reservas, olha o luxo que o Flamengo tem. Do lado do Vasco são muitos problemas. O técnico, em março, estreando jogadores. O Flamengo está estágios, anos-luz à frente do Vasco em elenco e também em preparação. Felipe Luiz vem desde o ano passado com um bom trabalho, então fica muito difícil realmente para o Vasco ser competitivo com o Flamengo. Faltam muitos passos ainda para o Vasco conseguir. Nem mesmo o torcedor mais esperançoso do Vasco acredita que uma remontada, que uma virada é possível, mas espera que pelo menos o comportamento do primeiro tempo se mantenha e se mantenha por mais tempo, se o Vasco não quiser passar uma vergonha no Maracanã, tomar uma goleada. E esse Vasco é o Vasco, qual será o campeonato brasileiro desse Vasco? Porque esse ano aqui acho que nós teremos várias equipes com bom nível, né? Não, o que se espera do Vasco, Zé, é que faça um campeonato de meio de tabela. E hoje a expectativa possível para o Vasco é essa. Não é o ideal, não é o que o torcedor espera, mas pelo que vem se desenhando, com o elenco que o Vasco tem, não dá para sonhar com nada muito além disso. E tem outras competições, né, de mata-mata ainda. Tentar uma Sul-Americana, ali, não passar susto no Brasileiro e tentar um título de Sul-Americana, isso é o possível para o Vasco sendo otimista.
Porque se a gente encarar a realidade com o elenco que o Vasco tem, difícil. a tendência é que seja mais um ano complicado. Aí a adaptação dos jogadores que chegaram, a recuperação, os jogadores entraram num nível de condição física. O Coutinho é um jogador diferente, é um jogador quando a bola chega no pé dele, que ele tem espaço, ele consegue criar situações. O Verratti é o cara do último passe, não adianta ficar lançando bola pro Verratti, bola longa, ou querendo que ele faça a parede todo o tempo. Quando o Vasco se encontrar nisso daí, eu acho que com o elenco que tem agora tem condições de fazer uma boa temporada. Pro Flamengo. Usou Lloyd Garré, não usou o Nuno Moreira, né? Você gostou de Lloyd Garré, Grafa? O Lloyd não conseguiu, assim, ter uma expectativa muito grande por conta muito mais da personalidade dele do que do futebol. É um bom jogador que desenvolve bem, mas não conseguiu. Teve um lance no final lá que ele fez um cruzamento de letra assim, o Verratti ficou louco da vida. Ele ficou muito restrito ali ao lado esquerdo, sempre com a marcação em cima, não conseguiu desenvolver, fazer jogadas, dribles, jogadas de perigo, não. Chegou faz 3 dias no Rio, já teve um problema teve um problema com a adaptação por conta do calor do Rio de Janeiro, né? O Carille falou na entrevista pré-jogo. Tem que dar tempo ao tempo, se adaptar bem e tentar desenvolver bem na equipe. Tá aí, muita coisa pra gente resenhar dentro dessa opinião aí do Breiler e também do Grafite. Vamos por partes, né? Assim, o que o Breiler falou ali é uma realidade que machuca muito o torcedor do Vasco. E é um debate que eu tenho aqui com alguns, né? Por isso tudo que aconteceu aí na última semana, que o Vasco está se apequenando quando tomou a atitude de mudar o local do jogo para o Nilton Santos. E isso não é uma verdade, isso não é realidade. O Vasco vem se apequenando aí ao longo dos anos. E a gente sabe os motivos, né? Salgado, Campelo, entre outros que você pode vir a citar aí, minha família vascaína, 777. Então não é de hoje, não é com a gestão Pedrinho que o Vasco está se apequenando, mudou ali o local, sabe, esses chiliques que alguns jornalistas estão dando aí. Tá aqui, né, um jornalista que eu já discordei dele recentemente, eu não sei se vocês se recordam, que o Breiler criou um furdunço do caramba aí com o Felipe comandando o Vasco os últimos 2 jogos do Brasileirão, falando que o Vasco não é casa de coleguinha, não sei o que não pode isso, é amadorismo. Eu falei assim, mas tu quer o quê, irmão? Tu quer que contrata um treinador, a temporada já tá acabando, se o cara, né, eu sei que não é um grande treinador, mas 2 jogos apenas e acabou que o Vasco foi até bem. Então eu discordei nele, mas né, nesse assunto aí sobre o Felipe comandar as 2 últimas rodadas do Brasileirão. Mas nisso aqui que o Breiler falou, cara, eu assino embaixo. O vascaíno não está satisfeito com isso. Ninguém está satisfeito com esse momento do Vasco, essa fragilidade que a gente, né, se encontra. Mas a gente entende, porque é um processo, né, que a gente está tendo que passar, que o Pedrinho já falou isso algumas vezes. Eu não vou te pedir paciência, mas eu vou ter que ajustar essa questão financeira, pagar as dívidas, e aqui e ali. E aí a gente vai tentar, né, não esquecer da competitividade, tentar montar um time equilibrado para competir, mas, né, chegar ao ponto de tentar diminuir essa diferença com o Flamengo, eu entendo que isso vai levar um tempo. Vai levar mais tempo. A gente imaginou, né, que vendendo o futebol do Vasco, a gente acelerasse esse processo como o Botafogo muito bem fez. No nosso caso, eu não sei que castigo é esse, tá aí. Os caras aumentaram a nossa dívida, saiu, tá quebrado, a empresa acabou, e sumiu um, sumiu o outro. É isso. Parabéns, Jorge Salgado, que vários jornalistas que criticam nesse momento, defenderam muito Salgado e, né, a entrada da 777. Então eu concordo plenamente aí com a análise do Breiler. Até puxando 2 pontos. A questão do Carille, vou até mostrar aqui pra vocês, né, que o Pedrosa comentou o seguinte hoje no SBT. A galera da Super Vasco destacou, trabalho de Carille começa a ser questionado. Isso tem a ver. Ele quer dizer o seguinte, depois que o Vasco toma um gol, desmorona. Isso tem a ver com o Fábio Carille, que demorou muito a mexer, né? Essa aqui é a visão do Lucas Pedrosa, que, como eu disse, eu concordo. Eu até concordo com esse ponto. Tava ali, sei lá, 5, 7, 8 minutos. Eu já tava pedindo aqui em casa. Muda, pelo amor de Deus, cara. Tá vendo que o time tá sendo marretado, tu não vai fazer nada. Só que tem tudo isso aí que o Breiler colocou. Por isso que eu não tô chegando aqui falando que, manda embora, é burro. Porque tem essa questão de adaptação, de entrosamento. Mas futuramente, né, o Carille, a gente vai ter o entendimento que ele não vai, né, ter essa questão, essa desculpa, porque, né, realmente os jogadores chegaram agora, é um erro da gestão e tem esses pontos que o Breiler muito bem colocou. Então eu concordo que o Carille demorou a mexer, mas também tem, né, essas situações aí que os jogadores acabaram de chegar. Família vascaína, falando do Campeonato Brasileiro, é muito isso, tá? É muito isso e eu sinceramente fico até com medo aqui de dar os meus palpites, podemos colocar assim. Por quê? Porque em 2023 eu analisei ali, né, aquele time que estava iniciando com a 777, nada demais. Eu falei assim, o Vasco vai ficar aqui, um pouquinho, né, sair ali um pouco da zona de rebaixamento, meio de tabela, comparando o que o Vasco estava, né, fazendo dentro de campo, né, com o restante, né, vendo os estaduais, os times paulistas não estavam jogando lá aquelas coisas, Mineiro também e tal.
E deu no que deu, né? Aquele sufoco que a gente passou, engordei, fiquei papudo, gordo, tive que beber na reta final todo o jogo para aliviar o coração. No ano passado, 2024, aí eu acho que todo vascaíno pensou desse jeito. Aquela porrada pro Criciúma, perder pro Juventude sem dar um chute no gol, a goleada pro Flamengo. Falou, irmão, essa bagunça, 777, cagando e andando. Mais um ano, né, na Série B. E não, né, junto ali com o Paiva, o Pedrinho assumindo e trazendo um pouco do DNA do Vasco, a gente conseguiu, né, dar uma respirada e fazer uma temporada até tranquila, conquistando até um resultado excelente, comparando aí os últimos anos do Vasco, que foi a semifinal da Copa do Brasil. E esse ano é muito do que o Grafite está falando ali do Lloyd, e aí eu vou te mostrar aqui agora, família vascaína, né, o que o Lloyd estava fazendo às 7 horas da noite do dia de hoje, pulando o carnaval, pá, não, o cara estava trabalhando, o cara estava treinando. Tá na tela para vocês, família vascaína, até destacando aqui o profissional que estava, né, auxiliando aí o Lloyd. Tá aqui, ó, o profissional é o Lucas Carvalho, né? Ele que comentou que o Lloyd teria condições de jogar, né, de 30 a 45 minutos. Então, assim, quando o cara ele fala que não dava para iniciar com o jogador, pode ser nesse sentido, né? De ele entender que aí o Flamengo estava melhor, condicionado, iniciando o jogo ali, os jogadores, e aí tentou colocar o Lloyd no decorrer do jogo. Mas muito bom, né, essa postura aí do Lloyd. A gente pode até comparar com o que o Adson fez no ano passado. Coincidência ou não, o Adson começou a postar esse tipo de trabalho nas suas redes sociais, e aí teve ali o retorno também, né, do Paiva naquele jogo contra o São Paulo, dali retorno do Paiva, e esse trabalho que o Adson estava fazendo, o Adson começou a performar melhor, né, começou a se encontrar no Vasco, fazer aquele trabalho que ele não conseguia de ajudar taticamente, terminar os jogos, né, o Adson sempre saía cansado, e não, esse trabalho auxiliou muito o Adson, foi até um ponto, né, que a gente comentou aqui quando o Vasco contratou o Adson, que ele não conseguia terminar as partidas, e depois desse trabalho que ele estava ali mostrando nas suas redes sociais, o Adson terminava as partidas, o Adson estava melhor, condicionado, ajudando, então esse trabalho que o Lloyd está fazendo é muito importante para um atleta profissional, principalmente para quem joga na ponta. Principalmente para quem joga na ponta, porque, irmão, é pulmão o tempo inteiro. Então, que bom que o Lloyd está focado em realmente render aqui no Brasil com a camisa do Vasco. E aí, é o que o Grafite falou, família. Se esses jogadores, né, conseguirem performar, encaixar, eu acho que a gente faz sim um campeonato brasileiro tranquilo. Mas pegando ali o gancho do Breiner, que ele fala assim, são jogadores que eles não vão mudar o patamar do Vasco, que eu concordo, tá? Eu acho que são apostas interessantes. Vamos ver, performou? Encaixou? O Vasco faz sim um campeonato brasileiro tranquilo. Agora, se esses caras não conseguirem jogar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque a gente está tendo, né, essa visão do Vasco sem pontas. É uma coisa terrível. O Vasco sem pontas cai. Então, por isso que a gente torce para que esses jogadores possam performar. E aí é o que eu venho batendo aqui nessa tecla, né? Que cada jogador individualmente vai melhorar e o coletivo também. É isso que a gente torce. Isso tem que acontecer já no jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu. Mas me conta aí o que você acha dessa resenha. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Fui junto. Excelente carnaval. Final de carnaval, né? Amanhã, hoje e amanhã. Valeu!